Fala pessoal, bem-vindos. Vamos começar as nossas aulas, de Banco de Dados 1 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, terceiro período. Hoje, eu sou o professor Denis, hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução ao banco de dados, vamos entender um pouquinho o que é esse banco de dados aí. E aí nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, vamos lá. O que são dados, Dados são fatos conhecidos que podem ser armazenados e que têm um significado implícito, certo? Então, assim, uma coleção de nomes, endereços, telefones, tudo isso, tudo é dado, certo? Então, você tem aí uma coleção de... Vamos pegar um exemplo aqui, de nomes de empresa. Isso são dados e você consegue popular, pegar esses dados e colocar eles armazenados de uma forma que facilite essa consulta aí em um momento posterior. Bom, então o que é um banco de dados aí? É uma coleção de dados relacionados com as seguintes propriedades implícitas. Então vamos lá. É um conjunto de dados que tem relação, certo? Então, não tem como eu armazenar dados que não tenham relações. Numa mesma tabela, não, certo? Então, um banco de dados são dados que possuem relações entre si. Então, você tem que agrupar esses dados, levantar quais são as características específicas daqueles dados para poder armazenar eles. Então, ele representa um aspecto do mundo real, é uma coleção coerente de dados com algum significado para aquele armazenamento. E é projetado, construído e povoado com dados para um propósito específico. Por exemplo, nós vamos criar um banco de dados para armazenar os clientes da empresa. Então, qual que é o nosso propósito específico? Armazenar os dados dos clientes da nossa empresa. Beleza. E não esse banco de dados aí, Bom, e para trabalhar com um banco de dados, pessoal, nós precisamos de um sistema gerenciador de banco de dados, popularmente conhecido como SGBD. Um SGBD é um software que facilita o gerenciamento dos dados que estão no banco de dados. Esse SGBD, pessoal, ele é um software, que tem como principal finalidade gerenciar os dados e os processos, as atribuições aí de um banco de dados. Então, ele vem para gerenciar todos esses dados aí. Então, pessoal, ele vem para definir, o conceito de definição, que envolve estipular os tipos de dados, as estruturas e as restrições para que os dados sejam armazenados de forma corretamente. O outro conceito seria construir, que envolve armazenar dados válidos, seguindo as restrições estabelecidas no item anterior. E manipular esses dados envolve a realização de consultas e alteração nos dados que estão no banco, certo? Agora, exemplos de SGBDs que temos aí, temos o Oracle, o Postgre, o MySQL, o Sysbase, o Microsoft SQL Server, o Microsoft Access, o Firebird. Temos uma infinidade de bancos aí no mercado, certo? Bom, o que é um programa-aplicação? O programa-aplicação realiza funções da aplicação. Como exemplo, olha só, eu coloquei aqui o cálculo do consumo mensal de energia elétrica, a partir dos dados da leitura dos medidores. Então, o programa vai pegar os dados que estão armazenados lá e fazer esse cálculo. Também garante a restrição de integridade.
que não podem ser controladas pelo SGBD, certo? Implementa a interface e relatórios específicos. Então, o programa aplicação, pessoal, é o programa que vai ser construído por uma linguagem, por os desenvolvedores aí, para fazer consultas nesse banco e trazer as informações para o cliente, digamos assim. Ele é responsável por acessar o banco através do sistema gerenciador de banco de dados para fazer o que ele precisa, realizar consultas, atualizar os dados da aplicação. Então, por isso dá-se o nome para ele de programa aplicação. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos usar um exemplo. Eu tenho uma loja virtual, né? Eu tenho a minha loja virtual, eu tenho o app da loja virtual e tenho o sistema interno da loja. Vou pegar um exemplo de uma loja grande aí, Americanas, Submarino, as Casas Bahia. Você tem a loja virtual, o web, né? Você pode acessar lá o link. Tem um aplicativo para você baixar no seu telefone e tem o sistema interno deles, que só eles têm acesso. Então, como que isso funciona? Você tem várias aplicações. Todas essas aplicações fazem consultas, fazem solicitações de dados ao SGBD, que é responsável por manter essa base de dados, por buscar dados, gravar, atualizar e buscar os dados, ele armazena e depois devolve para as aplicações. Então, quem faz esse controle das informações todas são os sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, vamos entender mais ou menos como que funciona esse sistema de banco de dados aí. Um sistema de banco de dados, o SBD, é um sistema completo, certo? Nós não vamos ver muito a fundo isso aí, porque é um conceito simples, certo? Vocês podem ver que o sistema de banco de dados é o todo, a aplicação completa. Olha só, essa caixa que define o limite da aplicação. Você tem aqui os programas da aplicação, que é os aplicativos, né? O aplicativo, o sistema web, o sistema interno. Temos aqui o software de gerenciamento de banco de dados, né? Que dentro dele tem um software para processar consultas e programas. E depois tem um software para acessar os dados armazenados. Tem aqui uma base onde ficam as definições dos dados, o metadado, que é as definições, né, de como esses dados são armazenados. E tem uma outra base, que é onde estão todos os dados. Então, isso aqui é o nosso sistema de banco de dados, o sistema de banco de dados, né, que é a aplicação completa, correto? Bom, então, um sistema de banco de dados, pessoal, ele é o conjunto todo, é o banco de dados, o SGBD e a aplicação. Então, isso se torna um sistema de banco de dados. E uma definição simples, digamos assim, seria que ele é um sistema desenvolvido para manipular um banco de dados por meio de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ok? Próxima tela. Próximo slide. Usuários de um banco. Vamos conhecer aí os usuários de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu tenho lá o projetista do banco de dados, que são aquelas pessoas responsáveis pela identificação dos dados a serem armazenados, a pessoa que vai escolher a estrutura, vai determinar qual é a melhor estrutura para se construir e armazenar aqueles dados solicitados, certo? Temos ali os administradores do banco de dados, e esses são os CEOs, digamos assim, dos bancos. São os responsáveis pela administração do banco e do SGBD. Ele que vai controlar tudo ali referente ao banco. Ele que vai dar acesso para um determinado usuário, ele que vai coordenar alguma ação naquele banco de dados, ele que vai monitorar o uso daquele banco também, vai verificar a necessidade de uma implantação de novos recursos, vai verificar se o hardware está funcionando bem, vai verificar se há uma necessidade de uma ampliação no serviço de banco de dados. No caso, seria adicionando outro servidor de banco, ou a questão de nós temos aí um banco de dados armazenados num HD de 1 TB, só que está pequeno. Vamos ter que aumentar isso. Vamos ter que comprar um novo HD
fazer o processo para implantação desse novo HD para disponibilizar mais espaço. Então, isso é função dos administradores de banco, os conhecidos mundialmente como DBAs. Agora vamos falar dos usuários finais, que são os usuários que acessam o banco para realizar consultas, gerar relatórios. E dentro desses usuários finais, nós temos 3 tipos de usuários, que são os usuários, digamos, ingênuos, que são usuários que são usuários simples, que fazem só realização de consultas, modificações do banco, por meio de interface implementada. Ou seja, são aqueles usuários que não têm domínio de SQL, que é a linguagem de manutenção de banco. São usuários que vão trabalhar na aplicação, que não tem domínio de banco de dados. Eles só sabem o quê? Inserir os dados, manipular os dados através de um sistema que já foi construído. Temos os usuários casuais que raramente necessitam acessar o banco. Que talvez ele precise de uma informação diferente que não tem no sistema e ele consegue acessar, precisa de fazer algum acesso a esse banco. E por fim, temos os usuários especializados. Os usuários que são familiarizados com as facilidades do sistema de gerenciamento de banco de dados e sabem manipular aqueles dados ali através de consultas SQL, de operações complexas que podem ser realizadas ali. Então, esses são usuários especializados. Bom, então agora nós vamos falar sobre banco de dados e o sistema tradicional de arquivos. Vocês conhecem o sistema tradicional de arquivos? Vocês já devem ter visto que é aquele sistema onde você armazena um monte de papel, né? Um monte de arquivos aí, tudo que é da mesma pessoa você coloca na mesma pasta. E aí isso é um grande problema. Vamos lá. Bom, então, o que acontece quando você compara um banco de dados com um sistema tradicional de arquivos? No sistema tradicional de arquivos, você encontra muitas inconsistências de dados e redundância de dados também. Redundância é dados duplicados em vários lugares, certo? E isso é muito problemático. Você tem dados iguais, por exemplo, na pasta de 2 pessoas diferentes. Talvez houve uma duplicidade dos dados mesmos. Ou dados faltando. Tem parte de um dado em um lugar e parte do dado em outro. Então, isso é um grande problema quando não se tem um sistema de banco de dados organizado de forma que você consiga ter acesso a esses dados de forma correta. O acesso aos dados, pessoal. Quando você tem um banco de dados, você tem ali um controle de quem está acessando, quem está fazendo alguma operação. E quando você tem um sistema de arquivos, por exemplo, você não tem isso. Você não sabe quem está manipulando aquele arquivo, quem não... Quem acessou aquele arquivo, quem apagou aquele arquivo. Então, com o banco de dados, você tem esse acesso a quem está fazendo as operações no banco de dados, certo? Quanto ao isolamento de dados, esse isolamento ele é, digamos que, uma separação de quais os dados e quais operações podem ser alteradas naquele momento, quando você tem um banco de dados aí, né? E isso não tem no sistema tradicional de arquivos, o que pode gerar um problema. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Se eu tenho um arquivo do Word, aí eu estou alterando ele aqui na minha máquina, e aí outra pessoa tenta acessar e alterar ele também. E aí o que salvar por último vai ser o arquivo que ficou salvo. E com banco de dados não.
quando você está manipulando um determinado registro, ele isola aquele registro para que você possa finalizar a sua operação para depois poder fazer uma outra operação naquele dado. Quanto à questão da integridade, pessoal, é manter os dados íntegros, sem que haja, no caso, perca de dados por algum motivo ou manipulação dos dados por pessoas não autorizadas, beleza? A atomicidade ela está relacionada às operações que acontecem no banco, ou digamos assim, ou uma operação ocorre por completo ou nada ocorre, certo? Não faz só uma parte da operação, ou ela é executada por completo ou executada somente ou não é executada nada dela, certo? E em um sistema tradicional de arquivo você nem tem isso, então não tem nem o que fazer quanto a essa atomicidade aí. Acesso concorrente, pessoal, o acesso concorrente é bem tranquilo de se entender. É uma fila. Você precisa acessar um determinado arquivo, um determinado registro num banco de dados. Você faz a consulta primeiro, ele está reservado para você, certo? Quando você vai fazer uma operação nele, você começa a operação, ele reserva aquele dado para você, você termina a operação e libera para outra pessoa poder fazer. Mas também tem casos que, dependendo da configuração que vai ser feita, você consegue realizar esse acesso concorrente, um acesso que ocorre em algumas etapas, digamos assim. Então nós vamos ver isso aí mais para frente também. A escalabilidade é a possibilidade de você esticar, digamos assim, os bancos de dados. Hoje você tem 1 mega de informação em banco, e essa informação pode ir crescendo, e daqui a um tempo ter 1 tera. Isso é a escalabilidade. Ele é escalável, você consegue expandir ele de forma fácil. E o sistema de arquivos não é bem assim, né? E é também a questão de segurança. Um dos pontos fundamentais é a segurança. Você tem todos os dados ali de forma segura, controlando os acessos. E o sistema de arquivos também você consegue ter segurança em partes, né? Desde que esse sistema seja computacional, esse sistema de arquivo computacional. Se ele for um sistema de arquivo padrão, que tem aquele monte de arquivos lá, já aí fica difícil ter segurança, né? Por um exemplo, tipo, queimou, pegou fogo, acabou. E o banco de dados você pode ter backups aí em vários locais. E como que você consegue ter um sistema de arquivo tradicional, daqueles em pasta mesmo, em vários locais como backup? Se torna muito inviável. Vamos lá então. Agora vamos falar um pouquinho sobre inconsistência e redundância, certo? A definição de consistência é: o dado armazenado deve representar, um fato ou um atributo da realidade modelada pelo sistema. Beleza, então, por exemplo, eu tenho ali nome, um campo, em uma tabela de clientes eu tenho um campo nome. Esse campo ele representa o nome do cliente e ele deve ser utilizado para colocar somente nomes do cliente, certo? Ele tem nome para colocar nome, não para colocar telefone, certo? Então vamos para a definição de redundância. O mesmo dado é armazenado em mais de um arquivo. Então, vamos lá. Eu tenho clientes, vou continuar com o nome do cliente. Se eu armazeno o nome do cliente em 2 locais diferentes, esse é um dado redundante, certo? E isso não pode acontecer. Então, eu preciso ter o nome do cliente armazenado somente em um local específico. Beleza? Problemas em arquivos criados por vários programadores. Então, o que a gente tem aí?
formatos distintos, linguagens distintas, atributos replicados em arquivos diferentes, certo? Quando você tem aí vários programadores, você passa pela questão de ter várias pessoas trabalhando nos mesmos arquivos, né? Então, a galera vai e salva dados de forma diferente, usa atributos de formas diferentes. Então, isso tem que ter, isso são pontos que devem ser cuidados com a questão do banco de dados. E isso gera um alto custo de armazenamento e manutenção das consistências entre as cópias. Porque assim, você tem que ficar analisando. Por exemplo, eu tenho um banco que tem lá o nome do cliente e o nome do cliente é Denis Lima. Beleza. Só que em outro banco, tá com o meu nome completo, Denis Henrique de Deus Lima. Então, como que você vai fazer a ligação que os clientes são os mesmos, certo? Então, um exemplo de redundância e inconsistência é a alteração do número do telefone do funcionário em um arquivo, sem alterar em outro, que é o que eu usei também aqui com o meu nome também. Bom, dificuldades de acesso a dados. Por exemplo, você precisa acessar todos os clientes que moram no mesmo CEP. Eu não sei como que funciona, mas geralmente as ruas têm um CEP definido para cada rua, né? Então eu quero saber todos os clientes que moram naquela mesma rua. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que solicitar uma nova funcionalidade, digamos assim. E como que eu vou fazer isso? Se eu tenho bases de dados separadas, se esses dados são armazenados de formas distintas em vários campos e várias tabelas. Então, isso se torna complicado. Se você tem uma normatização desses dados, isso vai ser simples de você fazer. Você vai buscar em um único local, pelo campo CPF, você vai conseguir trazer todos esses dados. Problemas quando se fala de isolamento de dados. Os formatos dos dados dependem de programas específicos. O que pode ser isso? Você, por exemplo, o telefone está armazenado em um software como varchar e no outro ele está armazenado como um inteiro, um long int, que vai armazenar esses números. E aí, isso gera problema, porque são dois tipos diferentes e o mesmo dado, digamos assim. Não há isolamento de dados e programas. Então, não tem qualquer... Os dados estão todos armazenados ali de qualquer forma e qualquer programa pode acessar aqueles dados simultâneos a qualquer momento. E isso é um grande problema. E por fim, quando você deseja que a execução de uma transação não deve sofrer alteração por outra. Por exemplo, eu estou lá gravando um dado lá no banco, estou atualizando o saldo de uma conta corrente, por exemplo. E aí eu faço o saque no mesmo momento que a minha esposa ela está em outro banco e eu estou em um outro banco, cada um em um banco diferente. E aí eu vou e faço um saque praticamente ao mesmo momento da mesma conta. E isso é um problema. Se você não tem isolamento desses dados, provavelmente você vai ter uma redundância nesses dados posteriormente. Restrições de integridade. Quando essas restrições são implementadas por códigos próprios, isso pode gerar um problema. A nossa aplicação web trata os dados dessa forma, sem o CPF, sem pontos e o hífen. Já o nosso aplicativo, ele trata os dados com os pontos e o hífen, certo? Então, isso é um problema de integridade, porque como que eu vou comparar esse com esse? E isso é completamente diferente disso.
E aí, pessoal, quando se fala de implementar essas restrições de integridade, é difícil porque envolve manutenção em outros softwares que são gerados em linguagens diferentes, por programas diferentes, e isso se torna um pouco complicado. Problemas com a atomicidade, né, que eu já falei para vocês. Só relembrando, a atomicidade é o conjunto de operações que deve ser executada por completo ou nenhuma operação, certo? Então, vamos lá. Em caso de falha durante a execução do conjunto de operações, deve-se garantir a atomicidade, ou seja, começou a executar aquela operação, deu um erro, volta e deixa o dado do jeito que ele estava anterior ao início da execução dessa operação. Esse tipo de atomicidade é difícil de manter em arquivos gerenciados por programas próprios, certo? Então, isso se torna um pouco complicado. E aí agora, nós vamos ver o exemplo que eu falei para vocês do saldo da conta, correto? Então, como exemplo, eu coloquei fazer aqui uma transferência do valor X da conta A para a conta B, correto? Então, como que funciona isso aí? Ó? O SA é o saldo da conta A e o SB o saldo da conta B, e temos um conjunto de operações, certo? Então, a primeira operação que eu tenho que fazer aqui é pegar o saldo da conta A e atualizar ele. O saldo da conta A vai receber o próprio menos o valor de X. Já o saldo da conta B vai receber o próprio saldo da conta B mais o valor de X que saiu da conta A, certo? É difícil garantir a atomicidade em casos de falha após a execução da operação 1, que é o débito, antes da execução da operação 2, que é o crédito, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho aqui 1.000 de saldo na conta A e eu vou transferir 200 para a conta B, certo? E aí eu mandei fazer essa operação. No final dessa operação, deu uma falha, certo? Vamos supor que não tenho controle de atomicidade. O que aconteceu? Eu debitei, eu fui fazer o débito, né? Fui fazer o débito aqui de 200 da conta A. Porém, durante o processo deu uma falha e o débito não realizou. Então, aqui a conta A continuou com 1.000. E aí, passo para a segunda etapa do processo, que é uma nova operação, né? Que é adicionar os 200 à conta B. Não tinha nada na conta B, e aí eu vou adicionar os 200, a operação ocorre perfeitamente. E aí, o que acontece? A conta A continua com 1.000, porque teve problema na operação, e a conta B recebe 200. E isso se torna um grande problema. Quando se tem um controle de atomicidade, isso aqui vai ser executado por um todo. Não vai executar somente o 1 ou somente o 2. Tem que executar isso aqui tudo para que seja executado de forma correta. Então, se aqui deu problema na operação 1, a operação 2 não vai ser executada e tudo vai se manter como estava antes da operação. Então, esse ACID é o controle de atomicidade, né? Então, esse é o cenário. Estou com um exemplo aqui, coloquei um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho aqui um saldo de 10.000 na conta A e um saldo de 2.000 na conta B. A operação 1 faz um update na conta A com saldo de menos 2.000. Ele já fez aqui o update. Aí deu falha no hardware. Aí ele começa a operação 2 e faz um update na conta B com saldo de 2.000. O que aconteceu? Sem o controle de transação aí, e de atomicidade, o correntista A perdeu 2.000 e o correntista B não recebeu nada, certo? E aí agora, vamos ver como que isso funcionou aqui. Problema com os controles. Agora vamos falar um pouquinho de problema de controle de acesso. Então, eu tenho aqui
a transação 1 e a transação 2. Eu mandei ler o item X, aí ele colocou aqui ó, o X menos o N. Aí na transação 2, eu mandei ler o item X também e mandei fazer a operação aqui X recebe X mais M. E aí aqui a transação 1 continua o processo, e aí eu mando escrever o item X e mando ler o item Y. E aí aqui eu mando escrever o item X. Quando você tem controle de acesso, você consegue determinar qual operação vai ser executada primeiro, certo? Então, isso aqui seria um problema. Então, olha só, depois que eu ler o item X, eu tenho que mandar escrever ele. Isso aqui não poderia acontecer antes, certo? Essa próxima leitura aqui teria que vir logo, essa transação que teria que vir logo depois, antes do passo 7. Então, vamos para um exemplo com esse controle de acesso concorrente aí para ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Ó. Vários sistemas exigem esse tipo de acesso concorrente, acesso simultâneo, certo? Vamos continuar no exemplo da conta corrente. Olha só, vou continuar com o exemplo do saldo, né? O saldo A e o saldo A só, né? Então, são duas retiradas simultâneas, que é a T1 e a T2, e cada uma de R$100. No caso de 100, né? Não R$100. Cuja a operação é temporal, é desse jeito aí, ó, seguindo esse tempo aqui. Então, elas são concorrentes, elas foram executadas simultâneas. A T1 obteve o saldo da conta, a T2 também obteve o saldo da conta. A T1 falou que o saldo da conta é o saldo da conta menos 100. A T2 também fez a mesma operação. A T1 mandou gravar o saldo da conta e a T2 também mandou gravar. Se isso acontece, o que iria acontecer? A T1 iria sacar os R$100, porém não ia debitar da conta. Porque a última operação gravada seria feita pela T2, que seria o saldo inicial aqui da T2, menos somente esses R$100 que foi... Opa, eu cliquei aqui. Que foi executado, foi subtraído aqui na quarta operação. No caso acima aqui, ó, se a gente tivesse um saldo de 500, né? Se foi duas subtrações aqui, deveria ter 300, porém ia ter 400, porque só essa operação aqui foi realizada e essa aqui foi gravada. Essa também foi realizada, porém quando gravou aqui os 400, passou em seguida, tinha novamente 500 menos 100, sendo gravado 400, certo? Bom, vamos para a questão de escalabilidade, que eu já expliquei para vocês. Na medida que o volume de dados vai crescendo, pode se tornar ineficiente o armazenamento. E aí você tem que, digamos que, aumentar o número de recursos para poder utilizar esse banco. E esse crescimento de funcionalidades de armazenamento, ele pode ser difícil de implementar, porque você vai ter que ter mais usuários, você vai ter que ter um recurso físico de hardware maior do que você já demanda. Tem que fazer sincronização desses dados, um dado que está em um determinado disco conversar com outro dado, e isso é um pouco difícil de se implementar, mas nada é impossível também. Dá muito trabalho? Sim, mas é possível de se fazer também. Desde que você tenha uma equipe muito qualificada, você consegue fazer isso de forma tranquila. Problema de segurança, pessoal. Não existe um sistema perfeito, tá? Vamos lá, vamos pontuar isso aí. Não existe nenhum sistema perfeito. Então, você sempre vai ter problemas relacionados à segurança. Alguma falha, algum armazenamento de dados, alguma coisa, você vai ter aí. Quando você tem grandes sistemas, você tem vários usuários,
Então, se você não determina o que cada usuário pode fazer dentro ali do sistema de banco de dados, isso pode te gerar um problema, certo? Você ter vários usuários já é difícil, e se você não determina também um acesso restrito para cada usuário, também se torna um pouco complicado, certo? E quando você tem arquivos convencionais, se torna mais difícil ainda, né? Como que você vai fazer assim, olha, esse usuário não pode acessar esse determinado arquivo. Então, isso se torna mais complicado ainda quando você não tem um banco de dados, digamos assim, certo? Chegando ao fim dos nossos slides, né? Agora vamos falar um pouquinho das vantagens do uso de um sistema de banco de dados, que é um sistema completo, né? Você tem aí, você diminui a redundância de dados, né? A multiplicidade de dados do mesmo dado em vários locais, certo? Você tem padronizado a definição dos dados e o acesso a esses mesmos através da DDL, que é a linguagem de definição de dados, e da DML, que é a linguagem de manipulação dos dados, que nós vamos ver aí no semestre que vem. Você assegura a independência física dos dados, certo? E garante também a independência lógica dos mesmos. A independência física, pessoal, por exemplo, igual eu falei para vocês, do nome. O nome vai estar armazenado em um único local e se você alterar naquele local, ele vai ser alterado. E se você precisou de buscar o nome de um determinado cliente, você vai buscar o nome de forma correta, é o mesmo nome para todas as buscas. E garante também consistência dos dados em caso de falha de hardware ou software, certo? Lembra lá que eu falei para vocês da questão da atomicidade? Caso houver alguma falha, ele executa ou não a operação. Então isso garante que os dados não vão ser perdidos durante aquela falha, certo? Falha do sistema operacional, do próprio SGBD ou dos programas aplicações que gerenciam e mandam os dados aí para o SGBD. Garante também a consistência de dados em ambiente multiusuário, certo? Onde mais de um programa pode acessar de forma concorrente os mesmos dados. Como eu falei para vocês, você tem lá o aplicativo, a página web e tem o sistema interno da empresa. Você garante que vários usuários aí, em ambientes diferentes conseguem acessar aqueles mesmos dados de forma concorrente sem perder ou danificar aqueles dados. Auxilia na manutenção das restrições de integridade da aplicação, evitando que, digamos que, problemas sejam repetidos por programas de aplicação, certo? A integridade, garantir a questão das restrições de integridade, vai garantir que você vai inserir, lembra lá do CPF, né? Vai inserir o mesmo modelo de CPF, vai ter o mesmo modelo de CPF em todos os dados que são do modelo CPF. E quando você não tem isso, os programas podem mandar dados diferentes. E se caso o programa mandou um dado diferente, o banco está com restrição de integridade, ele não vai aceitar aquele dado e vai devolver uma resposta, digamos que de erro para a aplicação, né? E a aplicação vai mostrar esse dado e a forma correta de se inserir esse armazenamento, esse dado para ser armazenado. O usuário, pessoal, tem uma visão abstrata dos dados, certo? E não possui detalhes exatamente, os detalhes principais do meio de armazenamento são escondidos. Ou seja, o usuário não tem acesso aos nomes que você utilizou lá no banco para definição dos dados, como tipo o nome da coluna, os campos que você usou.
Então ele tem uma visão geral dos dados, porém não tem detalhes de como esses dados são armazenados. Onde esses dados estão, se o nome está na mesma tabela de endereço, certo? Então, isso ele não sabe. Ele tem acesso aos dados, mas não sabe como eles foram armazenados. Beleza? Pessoal, é uma aula muito teórica, né? É uma aula um pouco chata, complicada, mas é o início. Agora nós vamos trabalhar um pouco mais, nós vamos ver aí como modelar esses dados, como levantar esses dados. Vamos ver também a questão das regras para armazenamento e vai ficando legal a disciplina, beleza? Pessoal, então por hoje é só. Qualquer dúvida pode entrar em contato, eu estou à disposição. E no mais, um grande abraço e até a próxima aula.